Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é domingo, dia 5 de maio de 2024, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação pura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje estamos na lição 125, maravilhosa lição, que declara: em quietude recebo hoje o verbo de Deus. Que este dia seja um dia de serenidade e de silenciosa escuta. Hoje é vontade de teu Pai que ouças o seu verbo. Ele te chama das profundezas da tua mente, onde ele habita. Ouve-o hoje. Nenhuma paz é possível até que o seu verbo seja ouvido por todo o mundo, até que a tua mente, escutando silenciosamente, aceite a mensagem que o mundo tem que ouvir para introduzir o quieto tempo da paz. Esse mundo mudará através de ti. Nenhum outro meio pode salvá-lo, pois o plano de Deus é simplesmente este. O Filho de Deus é livre para salvar-se. O Verbo de Deus lhe foi dado para ser o seu guia, para estar sempre na sua mente e ao seu lado, para conduzi-lo com segurança à casa de seu Pai pela sua própria vontade, para sempre tão livre quanto a de Deus. Ele não é conduzido pela força, mas só pelo amor. Ele não é julgado, ele apenas é santificado. Em serenidade hoje, ouviremos a voz de Deus, sem a intrusão de nossos pensamentos mesquinhos, sem nossos desejos pessoais e sem qualquer julgamento do seu santo verbo. Nós nos julgaremos hoje, não nos julgaremos hoje, pois o que somos não pode ser julgado. Estamos à parte de todos os julgamentos que o mundo impôs sobre o Filho de Deus. O mundo não o conhece. Hoje não escutaremos o mundo, mas esperaremos em silêncio pelo verbo de Deus. Ouve, Santo Filho de Deus, o teu Pai falar. A sua voz quer te dar o seu santo verbo, para espalhar pelo mundo as boas novas da salvação e do tempo santo da paz. Reunimo-nos hoje no trono de Deus, o sereno lugar no interior da mente em que ele habita para sempre, na santidade que ele criou e que nunca deixará. Ele não esperou até que tu lhe devolvesses a tua mente para te dar o seu verbo. Ele não se escondeu de ti enquanto passaste algum tempo vagando longe dele. Ele não alimenta as ilusões que tu mantens sobre ti mesmo. Ele conhece o seu filho e a sua vontade é que esse permaneça como parte dele, o Pai, A despeito dos seus sonhos, a despeito da loucura de achar que a sua própria vontade não lhe pertence. Hoje ele fala contigo. A sua voz aguarda o teu silêncio, pois o seu verbo não pode ser ouvido enquanto a tua mente não se aquietar por um momento e os teus desejos sem significados não se calarem. Espera pelo seu verbo em quietude. Há em ti a paz a ser invocada hoje, para ajudar a aprontar a tua mente mais santa, para ouvir a voz pelo Criador. 3 vezes hoje, nos momentos mais adequados para o silêncio, dá 10 minutos que estarão a parte do tempo em que escutas o mundo, e ao invés disso, escolhe escutar gentilmente o verbo de Deus. Ele te fala de um lugar mais próximo de ti do que o teu coração. A sua voz está mais perto do que a tua mão. O seu amor é tudo o que tu és, e o que ele é, o mesmo que tu, e tu o mesmo que ele. É a tua voz que escutas quando ele te fala. É o teu verbo que ele te diz. É o teu verbo que ele diz. É o verbo da liberdade e da paz, da unidade, da vontade,
e de propósito. Sem nenhuma separação ou divisão na mente única do Pai e do Filho. Em quietude, escuta o teu ser hoje e deixa-o dizer-te que Deus nunca deixou o seu Filho e que tu nunca deixaste o teu ser. Apenas fica quieto. Não precisarás de nenhuma regra, a não ser esta: deixar que a tua prática de hoje te eleve acima do pensamento do mundo e liberte a tua visão dos olhos do corpo. Apenas aquieta-te e escuta. Tu ouvirás o Verbo, no qual a vontade de Deus Filho se une à vontade de seu Pai, em unidade com ela, sem ilusões que se interpõem entre o que é totalmente indivisível e verdadeiro. Hoje, à passagem de cada hora, aquieta-te por um momento e lembra a ti mesmo de que tens um propósito especial para este dia: receber em quietude o Verbo de Deus. Em quietude recebo hoje o Verbo de Deus. Gente, eu destaco aqui esse segundo parágrafo. Esse segundo parágrafo aqui, ele é muito forte, né? E bom, eu vou ler ele daqui a pouco, porque eu quero responder a uma pergunta que a minha querida aluna antiquíssima, acho que Germaine está comigo desde 2021, ela fez num comentário na lição de ontem. Então a gente vai responder, como o Espírito Santo tem essas sincronicidades, eu vou ler esse segundo parágrafo de novo e vou responder a pergunta da Germaine, tá bom? Passamos para a leitura do livro de comentários do Alan Watson e do Robert Perry, que é o nosso livro-texto da nossa jornada de libertação, cura e ascensão desse ano, tá? Livro de comentários para estudantes de um curso em milagres. Então, começamos com o propósito da lição. Lição 125, dia 5 de maio. Em quietude, eu recebo o Verbo de Deus hoje. O propósito dessa lição, né? Então, é escutar Deus falando com você e receber o seu verbo, tá? Ontem nos foi dito que não precisávamos de instruções especiais, né? E aqui ele nos pede, Jesus nos pede que, deixa eu ler aqui em português, 4:3. Reunimos-nos hoje no trono de Deus, o sereno lugar no interior da mente em que Ele habita para sempre, na santidade que Ele criou e que nunca deixará. Ouve, Santo Filho de Deus, o teu Pai falar. A sua voz quer te dar o seu santo verbo, para espalhar pelo mundo as boas novas da salvação e do tempo santo da paz. Ok? Então, hoje a instrução é para que nós simplesmente possamos nos colocar em quietude para ouvir o Verbo de Deus. Ah, não, Jaque, Deus não fala comigo, não. Deus fala com todos nós, tá? É aquela frase, muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Nós já tivemos aula do livro-texto, na parte do livro-texto na qual Jesus corrige aquela afirmação. Todos são chamados, poucos escolhem ouvir, poucos escolhem dar ouvidos, poucos escolhem abrir espaço e tempo nas suas vidas para receberem Deus, para se conectarem com Deus, para estarem na presença do Criador. Então, essa é a diferença de uma pessoa que está numa prática espiritual consistente, como é a prática do ensinamento de um curso em milagres, para uma outra que não está. Tá bom? Então, essa é a única diferença. Nós estamos aqui nos abrindo para ouvir.
Nós estamos aqui exercitando a nossa pequena dose de boa vontade. Nós estamos aqui nos disponibilizando. Então é isso que Jesus nos pede hoje. É isso que o nosso Pai nos pede hoje, tá? E aí ele vai fazer um comentário. Tudo que nos é pedido para fazermos no dia de hoje é nos aquietarmos por 10 minutos, 3 vezes durante o dia e por um momento a cada hora. Apenas nos aquietarmos. Apenas nos aquietarmos. Apenas nos aquietarmos. Mas esse aquietar-se, ouve, Santo Filho de Deus, o teu Pai falar, apenas fica quieto. Não precisarás de nenhuma regra, a não ser esta: deixar que a tua prática de hoje te eleve acima do pensamento do mundo, o campo de batalha do ego, o pensamento do ego, o sistema de pensamento do ego, e liberte a tua visão dos olhos do corpo. Apenas aquieta-te e escuta, né? Apenas isso, tá? Então vamos lá. E essa escuta, esse aquietar-se, tem que ser intencional. Não é eu me aquietar e vou ali, daqui a pouco eu vou fechar a câmera aqui do vídeo, e então eu vou tirar um cochilinho ali e vou aquietar minha mente. Não é isso. Eu preciso me aquietar intencionalmente. Eu vou me sentar no meu lugar de meditação, com a minha coluna ereta. Eu vou tomar algumas respirações profundas, eu vou fechar meus olhos e eu vou me internalizar, eu vou me interiorizar e eu vou falar a frase do dia. Eu vou repetir a frase do dia para que eu possa ouvir. Em quietude recebo hoje o verbo de Deus. Em quietude recebo hoje o verbo de Deus. Em quietude recebo hoje o verbo de Deus. Estou afirmando para Deus que estou pronta para ouvi-lo. Né? Você sabe quando você vai falar com aquele seu amigo ou com aquela sua amiga que você sabe que está passando por um problema, né? Eu brinco muito, eu falo assim: agora, neste momento, eu sou toda ouvidos. Me fala o que você quer me falar. E aí a pessoa... E eu ouço. É isso que nós vamos fazer com Deus no dia de hoje. Hoje, meu Pai, eu me abro completamente para ouvir o teu verbo, para minha vida. Aí o ego vai começar. Em quietude recebo hoje o verbo de Deus, né? E aí ele fala um pouco disso, né? E aí ele cita aqui o 6.2. A sua voz aguarda o teu silêncio, pois o seu verbo não pode ser ouvido, enquanto a tua mente não se aquietar por um momento e os teus desejos sem significado não se calarem. Espera pelo seu verbo inquietude. Há em ti a paz a ser invocada hoje, para ajudar a aprontar a tua mente mais santa, para ouvir a voz pelo Criador. Muito bem. Não é fantástico, não é incrível o quanto de prática nos é necessário para que possamos aprender a nos aquietarmos? Eu não posso dizer a você quantas vezes eu me sentei para meditar e me aquietar apenas para me encontrar, algumas vezes apenas alguns minutos depois, tão distraído por algum pensamento passageiro, que eu abro os meus olhos e começo a me levantar para fazer alguma coisa, antes que eu tenha tomado consciência do que eu estou fazendo. Então eu caio de volta na minha cadeira, murmurando algo como aqui ele está falando algo que não deu para eu entender muito bem, tá? Mas é alguma coisa como bom luto a mim mesmo, para a distração da minha mente.
E então eu tomo uma respiração profunda e eu penso comigo mesmo: se aquiete, Allen, se aquiete. Paz, se aquiete. As dificuldades que eu tenho com me aquietar, em vez de se tornarem, né, como um obstáculo intransponível para mim, elas simplesmente se tornaram indicadores do quanto eu preciso desta prática. Claramente, o curso está nos ensinando que uma mente quieta é essencial. A memória de Deus vem à mente quieta. Nós não podemos ouvir a voz dele, a voz de Deus, até que nós nos aquietemos por um tempo, por um momento. O curso descreve a voz do ego em várias frases cheias de cores. Gritos sem sentido, gritos estridentes, gritos altos e discordantes, os barulhos sem sentido dos sons que não têm nenhum significado, os pensamentos frenéticos e desenfreados, os gritos estridentes e delirantes e sem sentido, uma voz alta e obscura, uma corrida frenética de pensamentos que não fazem sentido, né? Então ele tirou várias formas de várias partes do texto, do livro texto e do livro de exercícios, sobre como Jesus se refere à voz do ego dentro das nossas mentes. Se você estiver acompanhando as aulas de domingo à noite do livro texto, e eu espero que esteja, né? Hoje, daqui a pouco, às 19 horas, nós vamos ter aula, se Deus assim permitir, né? Continuando aí a nossa jornada através do livro texto no item que eu acho que hoje é o 5.6. Então, você já estará familiarizado com isso aqui, que eu estou falando agora, né? Como Jesus se refere a essa voz enlouquecida do ego. E olha só, gente, vocês todos, nesse ponto da jornada, hoje é dia 5 de maio, nós estamos na lição de número 125. Nós ultrapassamos o primeiro terço do ano, né? Nós temos 2/3 do nosso ano pela frente. E vocês, a essas alturas do campeonato, né? E eu sei que a maioria de vocês já está aqui comigo já há mais de... Não chegou esse ano, né? A maioria não chegou esse ano, né? Então vocês já estão vendo do lado de fora o ego das pessoas com quem vocês se relacionam. A pessoa não para. A pessoa não cala a boca. Às vezes essa pessoa é você. A pessoa não se abre para ouvir. Às vezes essa pessoa é você, sou eu, né? Você vê que a pessoa está completamente dominada pela voz do ego. Completamente, tá? Então, olha aqui. O nosso ego é uma máquina de fazer barulho constante, tentando encobrir a voz por Deus, tentando encobrir a voz do Divino Espírito Santo. Nós precisamos aprender a aquietar as nossas mentes, cessar, parar de prestar atenção ao barulho do ego. O ego é um barulho. O ego é barulhento, né? O espírito, aí espírito com letra maiúscula, ele é quieto, ele é calmo. Há mérito, então, simplesmente em estar quieto. Mesmo se nada mais parece acontecer. Que eu me lembre, então, de tomar esse tempo para me aquietar, para me acalmar e para então ouvir, tá? Então ele tomou essas referências sobre a voz do ego, ele tomou de vários trechos do livro texto e do livro de exercícios, e aí ele coloca aqui embaixo como as referências, tá bom? Então esse é um fato. Então hoje a nossa tarefa é simplesmente ir lá, sentar a rabeta na cadeira e falar para Deus: agora eu vou te ouvir, tá?
E você pode treinar essa prática de duas maneiras. E eu gosto das duas, né? E aí você vê o que te cabe melhor hoje. Você pode pedir a Deus para te dar uma orientação sobre um problema específico. E soltar, se esquecer. Sair fora não ficar esperando resultados. Essa é a mais difícil. É para os alunos mais avançados. Mas se você está começando com um curso, eu te aconselho a falar assim: meu Deus, fala comigo o que você quiser. Eu tô aberta para ouvir. Né? Tipo assim, você vai assistir uma aula e você vai estar ali naquela aula completamente presente para ouvir o que o seu professor tem para falar para você. E isso é maravilhoso, né? E, gente, você vai ouvir essa voz. Você vai ouvir. Ah, não, Jaque, você tá delirando. Bom, gente, se eu tô delirando, então eu sou muito boa em delirar e eu já deliro há uns bons 20 anos. E a cada dia o delírio fica mais forte, mais específico, né? As orientações ficam mais específicas, faça isso, não faça aquilo, né? Hoje de manhã, gente, eu estou na piscina nadando e eu veio na minha mente uma imagem mental de que eu ia encontrar com umas pessoas de quem eu gosto na academia. Veio a imagem mental das pessoas. Quando eu parei de nadar, as pessoas chegaram. Então é isso que acontece com você, quando você está realmente na sua prática. Ah, mas isso é muito bobo, isso não me serve para nada. Tá, mas vão vir coisas para você também que te servem um bocado. Entenderam? Entenderam? Isso é muito legal, tá bom? Muito legal mesmo. Isso é muito legal mesmo, tá? Você estabelecer essa relação com Deus, e eu já falei pra vocês que eu gosto muito de orar. Eu adoro rezar, adoro. É muito legal. Você orar, você falar com Deus, você pedir, você bater na porta, para que essa porta então possa se abrir para você. Bata e a porta se abrirá, peça e receberá, né? Então, assim, percebam que nós precisamos ter um elemento de atividade em relação a Deus. E esse elemento de atividade, ele é um elemento que ele depende do nosso livre-arbítrio, da nossa escolha. Eu tenho que decidir que eu quero me encontrar com Deus, né? E esse elemento de atividade é a oração. Mas ele é a meditação também. Porque antes de eu entrar na minha quietude, que é passiva e que é receptiva, que é um elemento de passividade, eu assumi um elemento de atividade. Quando eu falei, não, agora eu vou me sentar e eu vou conversar com Deus, eu vou ouvir Deus, né? Então, quando eu decido de manhã cedo me levantar e a primeira coisa que eu faço é ir sentar no meu cantinho de meditação, que é o meu lugar, na minha casa, que é o meu lugar favorito para meditar, né? Às vezes não é possível meditar nesse lugar especificamente por causa do calor. Mas, invariavelmente, quando a temperatura esfria, é o meu local de meditação. E esse local, você começa a construir um campo de energia nesse local que quando você se senta ali, fica cada dia mais fácil para você meditar. E isso ajuda também. Então, eu aconselho a você que medite num lugar que não seja o seu quarto, não seja a sua cama e que seja sempre o mesmo lugar no mesmo dia, ou todos os dias. Eu já falei para vocês sobre isso em outros vídeos, tá? É uma sugestão. E você pode também querer, desejar, transformar a sua meditação num ritual sagrado. Então, por exemplo, você pode desejar acender um incenso antes de meditar. Eu gosto muito dos incensos Nag-Champa, né? Os Nag-Champa, eles levam você para um estado elevado de consciência. E aí você pode ofertar o seu incenso à sua divindade interior e ao Mestre Jesus e ao Espírito Santo, se você quiser, tá bom? E você faz essa meditação com intenção, tá? Então,
Você tem um elemento ativo aí. Pede é o elemento ativo, e então receberás. Procura e acharás. Bata, ó, você que tem que ir lá bater na porta de Deus. E a porta se abrirá. Deus está lá, esperando você, para abrir a porta para você. Mas se você não bater, meu querido, minha querida, não tem problema não. Ele vai continuar lá te esperando, até a hora em que você deseje bater. Deus não vai vir atrás de você. Não vai. Não vai. Sabe por quê? Porque o amor dele por você é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que ele não enche o teu saco. Ele respeita o teu livre-arbítrio. Ele te dá a liberdade de escolher ouvir a voz do ego até você se cansar. E eu posso te garantir que vai ter um momento que você vai se cansar. Tá? Quando você fica gritando lá, você me abandonou, se você ficar gritando apenas isso, não vai rolar muita coisa de diferente. Você vai ter que gritar e falar assim, por favor, venha e me ajude. Aí ele vem. Ele vem. E vai vir de um jeitos bizarros, viu? Eu vejo cada coisa nas pessoas que fazem as práticas que vocês não têm ideia. Bom, hoje eu não vou ler texto porque eu quero responder ao comentário da Germaine, que é uma aluna antiga minha. Acho que a Germaine está comigo desde a jornada do primeiro ano, que foi a leitura do livro A Year of Forgiveness, da Tina Louise Spalding, aquele livro maravilhoso que me deu o incentivo para... Ih, gente, tô gravando aqui, tô vendo que eu tenho aula, já tenho que sair daqui e terminar isso. Como é que se diz? O livro A Year of Forgiveness, Um Ano de Perdão, de Tina Louise Spalding, tá bom? Então eu vou ler o comentário dela e vou tecer alguns comentários sobre o comentário dela. Primeiro, Germaine, eu queria te dizer que você é uma aluna muito amada, tá? Então vamos lá. A Germaine escreveu ontem: obrigada, Jack. Os comentários da lição de hoje, a de ontem, me fizeram refletir a respeito de uma conversa que sempre tenho com uma amiga e na qual nós estamos sempre entendendo a realidade, né, de formas diferentes. O meu entendimento é de que somos totalmente responsáveis pela criação de nossas realidades. Perfeito. É isso que um curso em milagres nos ensina. Então, olha só. Você, se está aqui, é porque você quer aprender um curso em milagres. Pode ser que outros caminhos espirituais ensinem outras coisas. Eu não estou dizendo para você que esse caminho é certo ou que ele é errado. Eu não estou dizendo para você que você não deve seguir esse caminho. O que eu estou dizendo para você é que esse caminho que não diz isso aqui não está de acordo com o curso em milagres. E o que eu ensino é o ensinamento de um curso em milagres com a maior fidedignidade da qual eu sou capaz dentro da minha limitação e da minha ignorância. Porque a cada dia que eu faço um vídeo para vocês, eu tenho vontade de falar aquela frase de Sócrates: só sei que nada sei. A cada dia eu sei que eu sei menos, né? Então, eu não estou dizendo para você que o que o outro ensina está certo ou está errado. Eu só estou dizendo que o que o outro ensina não está de acordo com o curso em milagres. Então, um curso em milagres ensina exatamente isso. E aí, na lição de hoje, no parágrafo 2, nós lemos: este mundo mudará através de ti. Nenhum outro meio pode salvar esse mundo, pois o plano de Deus é simplesmente este. O Filho de Deus é livre para salvar-se. O Verbo de Deus lhe foi dado para ser o seu guia, a voz do Espírito Santo dentro de nós, para estar sempre na sua mente e ao seu lado, para conduzi-lo com segurança à casa de seu Pai, pela sua própria vontade, para sempre tão livre quanto a vontade de Deus. Ele não é conduzido pela força, mas só pelo amor. Ele não é julgado, ele é apenas santificado. A Germaine continua: acredito que o conteúdo projetado em minha mente é o responsável pelo que se manifesta em minha vida, independente de esse conteúdo ser bom ou ruim. Perfeito, 100%.
As escolhas são sempre minhas e eu decido se vou me alinhar com o sistema de pensamento do ego ou com o sistema de pensamento do Espírito Santo. Perfeito, nota 10. Minha amiga discorda de mim e sempre me diz que não é bem assim. A sua amiga, ela deve estar praticando outro ensinamento, tá? Ou então ela não está entendendo o curso corretamente. Porque o que o curso diz é o que você diz, tá? Às vezes, quando estamos nos alinhando com o sistema de pensamento do Espírito Santo, os controladores do mundo podem interferir no holograma para dificultar a nossa ascensão. Sim, eles estão fazendo isso todos os dias, nos bombardeando com negatividade, com programação mental subliminar. Fazem isso todos os dias. Eles querem impedir a liberação do planeta Terra do jugo do sistema de pensamento do ego. Agora, o que eles fazem não precisa necessariamente nos atingir, tá? Já não discuto mais com ela quando chegamos nessa conversa. Por favor, querida, não perca o seu tempo. Deixe que ela faça essa caminhada sozinha. Deixe que ela descubra isso sozinha. Você já não tem mais lugar nessa discussão com ela. Por quê? Porque você vai virar uma chata. Você vai querer impor a sua opinião para ela. A ela, você vai querer impor a sua visão de mundo para ela. E não é isso que o curso fala pra gente. O curso fala pra gente que a nossa única função aqui no planeta Terra é perdoar. A nossa única função é pedir a expiação para nós mesmos, é pedir a correção. Então não é sua função ensinar ela ou transformar ela. Eu faço vídeos aqui todo dia. Quem se sente interessado, alinhado com a minha energia, vem e assiste. Tem gente que vem assistir o meu vídeo para dar um dislike. Eu acho isso esquisito, porque eu acho esquisito a pessoa perder tempo assistindo um vídeo de uma pessoa que ela não gosta. Tem um bilhão de canais no YouTube e a pessoa vem pro meu canal para dizer que o meu vídeo é ruim. Agora, eu não posso fazer nada. Eu tô aqui falando, quem quiser ouvir, beleza. Se você acha que te ajuda, se você gosta, se você se diverte, se você curte, continua. Se você não gosta, não curte, critica, vai para um outro canal. E tem outra coisa, né? Tem um monte de canal aqui no Brasil que fala de um curso em milagres. Se você falar inglês, então, tem centenas de milhares de canais de mestres de um curso em milagres. Nossa Senhora! Tem 200 mil maneiras de explicar um curso em milagres. A minha é uma delas. E tem um monte de maneiras que, na minha opinião, estão absolutamente corretas e estão absolutamente alinhadas comigo, mas que as pessoas ensinam de um jeito diferente. E tem um monte de gente aí ensinando um monte de bobagem, no meu ponto de vista, tá? No ponto de vista daquela pessoa, ela tá fazendo algo ótimo, né? E pra mim, às vezes, eu vejo coisa que eu falo assim, meu Deus, eu prefiro que um aluno meu, eu prefiro que um ser humano não assista isso e fique na ignorância do que ele assistir isso e achar que ele está estudando um curso em milagres. Porque é, de novo, você propagar a mensagem de Jesus Cristo de maneira equivocada, né? E já foram 2000 anos aí de propagação, né? Mas eu me calo e escuto, mas sempre me resta dúvida de se eu não compreendi o ensinamento de um curso em milagres. Bom, você compreendeu o ensinamento de um curso em milagres pelo menos do jeito que eu compreendo. Então, se você tá errada, eu tô errada também. Eu compreendi errado. Mas eu já tive acesso a professores infinitamente melhores do que eu e com uma jornada muito maior do que eu, que me confirmaram que o meu entendimento era correto, inclusive a minha mestra, né? Muito bem. Você poderia comentar a respeito disso? Sim. Os controladores do mundo têm como atingir as nossas vidas? Tem, se você permitir. Se você não permitir, se você se mantiver centrado, se você se mantiver na sua prática, corrigindo a sua mente, pedindo ao Espírito Santo para corrigir a sua mente, não vão atingir. Agora, as pessoas vão ficar aí, no mar do inconsciente coletivo. A gente é que vai decidir se a gente quer ficar na lama do inconsciente coletivo ou se a gente quer ir para a parte do inconsciente coletivo que já está em processo de ascensão. Já tem muita gente hoje no planeta Terra fazendo uma boa onda, tá? Fazendo uma boa onda mesmo. Estamos começando a sacudir os alicerces planetários, tá? Não somos muitos, mas já estamos com uma boa capacidade de influência, tá bom? Na minha opinião.
Acredito, no entanto, que por sermos energia, existe uma energia do coletivo na qual muitos podem ainda estar vibrando no ego, mas não acredito que forças externas, os controladores do mundo, possam atingir a minha realidade individual. Tudo não depende de nossas escolhas? Sim, depende das nossas escolhas. Obrigada pela sua dedicação. Eu que te agradeço por estar aqui comigo todo dia. A Germânia, ela mora na Suécia, tá? E a Germânia teve acesso a vários professores de um curso de milagres maravilhosos, né? E ela me dá essa moral de ter me escolhido aí, pelo menos no momento, como uma das professoras dela, né? Gente muito boa, inclusive que eu comecei a seguir no Instagram por conta dela, né? Então você diz assim: não acredito que forças externas possam atingir a minha realidade individual. Então isso é verdade num nível e é falso em outro. Então como é que eu vou dizer para você? Por exemplo, essas forças externas, elas ainda estão impactando a nossa realidade individual. Vou dar um exemplo. Tá tendo uma guerra lá em Israel. Tá tendo uma guerra lá na Ucrânia. Não tá acontecendo diretamente na minha vida, mas eu ainda tô testemunhando. Então isso ainda é um resquício de escolhas que eu fiz no passado, que ainda de certa maneira estão controlando o que se manifesta na minha vida agora, tá? Escolhas que eu fiz no meu passado, talvez num passado distante, talvez num passado não tão distante, talvez numa outra vida, talvez há 10, 20 anos, tá? Agora, o que importa é que hoje, se você toma a decisão de, da melhor forma que você puder, ouvir apenas a voz do Espírito Santo, então os karmas coletivos, eles vão rolar, mas você será poupado. É meio que a ideia do Salmo 91. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então as forças kármicas do coletivo, elas estão rolando. Mas você, porque está escolhendo de uma forma diferente hoje, então você não está sendo diretamente atingida, tá? Então vou dar um exemplo para vocês que o mestre conta nesse livro aqui, A Humanidade é Isenta de Pecado, tá? Caiu alguma coisa aqui que eu não sei bem o que foi. A Humanidade é Isenta de Pecado. Na verdade, esse livro é uma coletânea de livros do mestre, né? E ele conta essa história e conta em outros livros também. Teve um terremoto lá em 1940, sei lá, no Japão, eu acho que foi em Kobe. Ele morava na província de Kobe e ele fugiu desse terremoto. E nesse terremoto houve incêndios, muitas pessoas morreram, foi uma catástrofe muito ruim. E o mestre, ele tinha que optar. Ele estava numa bifurcação, né? Ele estava literalmente lá no garfo na estrada, né? E ele tinha que optar se ele ia para a direita ou se ele ia para a esquerda. Mas o mestre já estava numa caminhada espiritual muito grande. Observe, o terremoto estava à volta dele. Ele ali, ele estava sendo diretamente atingido pelo terremoto. E ele teve que optar. Se eu não me engano, ele estava sozinho. Eu não sei se ele ainda não era casado com a professora Teruco e ainda não tinha a filha dele, a Emiko. Eu não me lembro exatamente. E aí ele se interioriza e ele recebe a orientação de, sei lá, ir para a direita. Todas as pessoas que na mesma situação que ele foram para a esquerda morreram, sofreram, ficaram feridas. E ele encontrou um refúgio e com ele nada aconteceu. Ele pôde se refugiar em segurança. Tá? Então, os controladores do mundo, os donos do planeta Terra, hoje, servem ao sistema de pensamento do ego. Isso é um fato. Não querem que a humanidade ascenda. Não querem. Então, o bombardeio está cada vez mais pesado. Liga a televisão para você ver. Liga a televisão. Entendeu? Então a gente não tem um minuto de paz. Então o que a gente tem que fazer? É exatamente a lição de hoje. Em quietude recebo hoje o verbo de Deus.
Eu só vou me sintonizar com coisas boas. A minha prática espiritual vai ser a minha prioridade, tá? Eu vou ajudar o próximo, eu vou contribuir para o despertar da humanidade do jeito que eu puder. Eu vou ser amoroso, eu vou meditar, eu vou orar, eu vou estudar. Pronto. Vai acontecer? Vai. Vai. Mas vai ser tipo isso: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Tá? Gente, nós estamos, isso é o meu ponto de vista, não estou falando para vocês em nome de Jesus, em nome de um curso em milagres. Não. Nós estamos num ponto crucial da nossa decisão a respeito do nosso futuro enquanto espécie. Uma catástrofe natural, como essa que eu mencionei aqui do terremoto em Kobe, né? Nós estamos passando por essa situação horrenda aí no Rio Grande do Sul, muitas pessoas ajudando. Queria saber se a cantora que veio fazer o show aqui no Rio de Janeiro ontem, ela fez alguma doação para as vítimas das enchentes. Muitas pessoas... Como se cria uma catástrofe coletiva? Uma catástrofe coletiva, ela é fruto de karmas coletivos e ela é fruto de uma massa mental negativa pensada por muitas pessoas ao mesmo tempo, tá? E isso pode ser induzido e está sendo induzido. Então, se eu pego uma população e habilmente eu crio meios de induzir essa população ao medo, o resultado pode ser uma catástrofe coletiva. Todas as pessoas vibrando no medo, todas as pessoas vibrando na negatividade, todo mundo vibrando numa energia densa, aquela energia densa se materializa numa catástrofe natural. Então, o que você pode fazer para ajudar a salvar o mundo? E esse é o título de um vídeo meu, que se você ainda não tiver assistido, Germaine, eu sugiro que você assista ontem. O que você pode fazer para ajudar a salvar o mundo? Você pode pedir diariamente ao Divino Espírito Santo que corrija a sua mente, né? E hoje à noite, na nossa live, nós vamos fazer uma prece para as pessoas do Rio Grande do Sul, né? Se você não puder assistir a live hoje, então vamos pedir agora, fazer uma breve prece e pedir ao Divino Espírito Santo que limpe da nossa mente, corrija na nossa mente toda essa densidade, toda essa energia de culpa, de pecado e de medo que está sendo projetada como uma catástrofe de chuvas no Rio Grande do Sul, como uma guerra na Ucrânia, como uma guerra que não termina em Israel, como a fome no mundo, como a doença, como a pobreza, né? E o Divino Espírito Santo vai nos atingir. Então, o que é importante que vocês entendam é que ainda estamos sob o controle do sistema de pensamento do ego no nível coletivo. Mas isso não pode nos desanimar. Porque a cada formiga desse formigueiro que sai do jugo do ego, essa formiga vai puxar com ela, 20 formigas. Então eu não preciso me preocupar com o fato de a coletividade ainda estar sob o domínio do sistema de pensamento do ego. Eu tenho que escolher novamente todos os dias e pedir ao Divino Espírito Santo que me liberte do jugo do sistema de pensamento do ego. E então, eu, por atração eletromagnética, sem fazer nada, sem precisar falar nada para o outro, sem precisar convencer o outro, né? Como diz o Tom Wakechild, sem eu precisar subir num caixote de sabão para eu gritar e pregar um curso em milagres, eu estarei carregando todas essas pessoas junto comigo. Por afinidade, por atração eletromagnética, eu vou puxar. Eu me transformo num ímã, tá? Então, no meu ponto de vista, Germaine, de acordo com o que eu entendo de um curso em milagres, e obviamente que eu posso estar enganada, eu não sou a dona da verdade.
Eu tô longe de ser uma professora de um curso em milagres excelente, tô longe, né? Eu teria que passar pelo menos uns 10 anos lá nos Estados Unidos estudando, né? Mas de acordo com tudo que eu entendo, com tudo que eu sei, você está correta. Então eu sugiro a você que não perca mais tempo com a sua amiga. Porque a sua amiga, o que ela está fazendo, de acordo com o próprio ensinamento do curso, o ego dela está usando racionalizações, que são mecanismos de defesa do ego, para dizer para ela, para não fazer a generalização que Jesus nos pede para que façamos nos primeiros exercícios do livro de exercícios. Você não pode excluir nada. Hoje eu estou criando com a minha mente, mas amanhã não. Não, isso aqui que foi bom eu criei com a minha mente, mas isso aqui que foi ruim, não criei não. Tá? Então isso é uma defesa do ego dela. E tudo bem, deixa ela onde ela tá. Tá? Não perca o seu tempo, não discuta, envia energia de amor para ela, de positividade. Faz uma prece para o Divino Espírito Santo, pedindo para ele levar luz para a mente dela. E faça uma prece acima de tudo, se você ainda não tiver assistido o workshop da oração, por favor, assista, para limpar da sua mente a culpa que está sendo projetada como uma resistência dela em aprender e se abrir para ter a mente curada, tá bom? Tudo está na sua mente. Na verdade, a sua amiga é um personagem no seu sonho. Em quietude, receba hoje o verbo de Deus. Em quietude, eu receberei hoje o verbo de Deus. Meus amores, hoje à noite nós temos a live do item 5.6, o capítulo 5, cura e integridade, o item 6, tempo e eternidade. Se Deus nos permitir, às 19 horas na capital. Então eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos às 19 horas. Bye, bye.